Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula sobre pecuária de leite e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como ter bezerras sem pneumonia, sem tristeza parasitária e sem diarreia na sua fazenda. Eu sou Raquel Azevedo, uma bióloga no mundo do agro e já contei um pouquinho da minha história para vocês. Então, vou fazer aqui uma breve apresentação pessoal, né? Como nas aulas anteriores, eu já disse para vocês que eu moro aqui numa área considerada uma zona rural do município do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, enfim. Aqui há muitos e muitos anos atrás era a Fazenda Imperial, sim, Fazenda Imperial de Santa Cruz, do Império mesmo, tá? De Dom Pedro. Então, os anos se passaram, essa fazenda foi passando para as mãos de herdeiros, até que ela foi desmembrada e os terrenos foram cedidos pelo governo, tá? Federal, para poceiros, para pessoas, enfim, montarem ali, né, os seus sítios, desenvolverem. Então aqui ainda se encontra muita plantação de aipim. Nós temos o aipim mais famoso do Brasil. Do Brasil eu não digo, mas do Rio de Janeiro sim, tá? Então nós temos o famoso aipim de Santa Cruz. Nós ainda temos muita produção de coco, tá? Enfim, de hortaliças que ficam por aqui mesmo pela região. Alguma coisa ainda de bovinos, né? Isso eu estou falando aqui no bairro de Santa Cruz, tá? Mas já muito fraquinho, né? Aqui foi uma região muito forte nessa parte aí de pecuária, né? Tanto leiteira quanto de corte e também na parte aí de agricultura familiar até a década de 70. Tá? Na década de 80 já começou a decadência desse processo, enfim, com a chegada de muitas pessoas de fora na região, de outros estados, de outros municípios, que vinham para o Rio de Janeiro na busca aí de um emprego, de uma vida melhor. Então, a violência aumentou muito, né? As invasões de terras, até mesmo pessoas querendo, né? Que as áreas fossem loteadas para construir ali, né? As suas casas. E com isso também tinha muito roubo, enfim, dos produtos agrícolas, e aí acabou esses sítios sendo desfeitos e hoje, nos locais onde antes havia essa abundância de sítios, hoje o que a gente encontra aqui na região são diversos condomínios, né? Áreas residenciais e outros terrenos foram aí em períodos mais antigos, né? Hoje em dia tem muito condomínio, Minha Casa Minha Vida, mas lá para início da década de 80, tinha muitos conjuntos habitacionais bem populares, tá? Como Antares, o Rolas, são nomes assim, tá? São nomes assim bem, alguns até pejorativos, né? Bem assim, populares. Enfim, então essa parte aí agropecuária, ela acabou sendo, né, perdida. Enfim, aí eu já contei a história do matadouro, quem não assistiu, assiste lá a aula 1 e 2, tá? Aqui eram trazidos os bovinos, né, que eram abatidos, enfim, para consumo do município do Rio de Janeiro, até por volta de 87, 88, por aí as atividades aqui do matadouro foram encerradas, tá? Então, assim, uma história bem bonita, uma história, né, de ascensão do nosso bairro e também, infelizmente, de decadência, tá? Então, todo o meu histórico ali, né, com o agro, desde criança, ele sempre foi bem sutil, né? Eu nunca fui lá dentro do matadouro,
eu apenas vi alguns bovinos que fugiam, né, e passavam aqui pela minha rua. Tinha uma área de capim, né, muito terreno baldio. Então, esses bois que conseguiam fugir lá da fila do abate acabavam ficando perdidos aqui, né, pelos terrenos baldios, pastando até que os boiadeiros viessem buscá-los. Enfim, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história, assiste lá as outras aulas. Mas o que me fez gostar, né, do agro? Então, os meus avós maternos, eles tinham um sítio aqui, tá? Que também sofreu esse processo todo de decadência, de venda, de loteamento. E desde criança eu sempre tive contato com galinhas, né? Com bichinhos assim, tipicamente bichinhos de fazenda, né? Então eu gostava muito de brincar no galinheiro da minha avó, não tinha mais o sítio, né? Mas ainda tinha ali uns remanescentes do passado, tá? E os Nelores, assim, eles são fixos assim na minha cabeça, né? Desde criança eu vi aqueles boizinhos branquinhos, né? Então, eu sempre gostei muito dessa parte agrária, né, agropecuária. Também com meu pai, que sempre gostou muito, né, de acompanhar notícias, tudo que se passava no campo, apesar dele vir do interior da Bahia, mas ele não tomou esse gosto todo pelo agro quanto eu, tá? Passei um tempo disperso, né, todo o meu tempo de escola, de faculdade, já na adolescência, na faculdade, com toda aquela lacração, eu acabei perdendo muito, né, desse contato, mas assim, o meu amor pelo campo, ele nunca deixou de existir, né? Então eu fui estudar mais, entender mais todo esse processo, toda essa coisa que falavam, né, que o agronegócio destrói o planeta. Mas como assim, né? Então eu falei, não, vamos analisar. Chega um momento que a gente tem que parar de criticar e analisar. E quando eu fui estudar, quando eu fui me aprofundar no assunto, especialmente quando eu decidi fazer a minha pós-graduação na parte de estudos sobre quilombolas, eu fui percebendo que tudo o que diziam era, boa parte aí, uma grande falácia, né? Enfim, o produtor rural não é o vilão do campo. Então, gente, boa parte aí você vai me perguntar, mas boa parte desse aquecimento global, tudo são processos naturais da Terra, tá? Não tem nada a ver com produção aí de criação de bois, de vacas, enfim, não tem, tá, uma ligação direta. Daí eu fui fazer biologia, né, gente? Quem gosta de animais, quem gosta de campo, quem gosta de natureza, faz biologia. Hoje eu sou professora, gosto muito de lecionar e também estou aqui fazendo meu retorno ao mundo do agro, tá? Especialmente as mentorias para ajudar os pequenos e médios produtores nessa parte nutricional, na parte de bem-estar animal e na parte de sanidade de bezerros, que são os 3 pilares aí, os 3 pontos principais que você precisa investir para ter uma pecuária altamente eficiente. Não que os outros não sejam importantes, mas cuidando desses 3, você já evita muitos gastos desnecessários e trabalhos aí além do necessário para os veterinários, dando mais oportunidades que os profissionais que trabalham para vocês possam estar aí mais atentos aos índices de produtividade, ao invés de estarem aí trabalhando na parte de cura, né, de doenças que possam estar acontecendo dentro da fazenda. Então, trabalhando esses 3 pilares de nutrição, bem-estar e sanidade dos bezerros, a gente já evita muitos problemas dentro da fazenda. Então, vamos lá para a segunda parte aqui da nossa aula. Bem, a segunda parte eu sempre monto aqui o nosso script, né, para não esquecer nada, absolutamente nada para falar com vocês. Então, nós temos que ter muito cuidado tanto na fase da cria, quando os bezerros ainda estão mamando, quanto após aí o desmame na fase de recria, onde elas já serão aí bezerras, né, aos 13 meses até, né, novilhas aí até a primeira aparição. Então,
A gente sabe que o sucesso de um rebanho, né, ele começa ali até mesmo antes do bezerro nascer. Então, a gente precisa cuidar antes da vaca seca. A vaca já emprenhou até mesmo antes de emprenhar, tá certo? Nós já devemos ter uma preocupação de como que está a saúde dessa vaca, a saúde do útero, enfim, para a gente poder ter o quê? Ter animais, né? Ter embriões ali que vão se desenvolver adequadamente, mais tarde aí formando feto, né? E posteriormente possamos ter um parto e bezerros com saúde. No nosso caso aqui, eu falo muito bezerras, né? Porque os bezerros, eles acabam sendo meio que deixados de lado, tá? Mas quando eu falar bezerras, entendam bezerras e bezerros. Hoje já há muitas fazendas da pecuária de leite que fazem a cria e recria de bezerros, né? Os machinhos, para quê? Para que eles sejam vendidos aí para o abate, tá? Os vitelos, ou até mesmo, né, para que cresçam e abatam, sejam abatidos já adultos, né? Venda aí para outras propriedades. Enfim, são os famosos leiteiros de corte. Então vamos seguindo aqui, né? Então a gente, já falei, né? O sucesso da fazenda, ele começa com o quê? Com as bezerras, né? Porque na parte de leite aqui que nós estamos falando hoje. A bezerrinha, ela vai crescer, ela vai se transformar numa novilha, mais tarde em uma vaca. E se ela não receber os cuidados adequados ali, quando ainda é uma bezerra, ela não vai expressar todo o seu desempenho máximo que ela poderia ter, caso ela venha a ter algum problema enquanto ainda pequena, como por exemplo pneumonia, né, a anemia causada aí pela tristeza parasitária. Então, quando a gente tem um animal com saúde, né, é garantia certa de ter uma vaca aí com uma alta produção de leite, tá certo? Então, para a gente ter animais aí com sucesso, né, nessa parte aí de tanto de reprodução quanto de produção de leite, a gente tem que criar animais que eles sejam saudáveis. Bem, esse ponto eu já falei, né? Até que eles se tornem adultos. Então, para isso, essas fases, enquanto ainda bezerros e novilhos, esses animais eles precisam de cuidados especiais adequados a cada idade, né? A cada mês aí, cada categoria em que está inserido, tá? Por quê? Porque eles, mais tarde, vão ser a reposição da fazenda. Então, as bezerras e novilhas de hoje vão ser as vacas de amanhã. Então, já falei para vocês, coloquei aqui no script que os cuidados começam com a gestação. Mas, na verdade, esses cuidados, eles devem começar antes mesmo da gestação, tá? Quando a vaca ainda nem foi inseminada. Porque uma vaca que ela esteja com uma privação, né, alimentar, o que é que ela vai ter para fornecer para esse embrião, né? Menos nutrientes. Então, a gente precisa ter um animal que ele esteja ali em dia com as vitaminas, os minerais circulantes no sangue, né? E também precisa estar aí com as suas vacinas em dia, porque tem muitas doenças que atravessam a barreira placentária, né? Ali é onde o feto fica envolvido, e aí vão fazer com que nasçam bezerros doentes, tá? Enfim, nos meses que antecedem o parto, a gente também tem que lembrar, né, de fazer aí uma adequação alimentar, tá? A famosa dieta pré-parto, para evitar que essas vacas no pós-parto venham a sofrer com problemas metabólicos, como por exemplo a acidose, que é gravíssima aí, né? Podendo até mesmo levar as vacas à morte. Enfim, nesse período aí de final de gestação, né? Eu coloquei aqui um lembrete que a vaca ela não consegue ingerir grandes quantidades de volumoso, de capim, tá certo? E concomitante a isso,
as exigências do feto são maiores. Mas se você elevar muito o concentrado, o que vai acontecer? Essa vaca ela pode ter um problema aí de acidose, né? E outros mais. Enfim, a gente tem que arranjar um jeito de fazer um balanceamento para que essa vaca não venha sofrer, tá? Aí no pós-parto, e para que as bezerras também não fiquem sem a quantidade de nutrientes adequados, tanto provenientes aí do capim, né, do volumoso, quanto aqueles provenientes diretamente do concentrado, caso você use ração ou outros aditivos. Enfim, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é um ponto que eu aprendi durante a minha pós, né, com professores aí que estão diretamente no campo, tá? E que acontece em muitas fazendas aí, principalmente pelo interior de Minas. Muitas vacas, quando elas estão no período seco, né, que não estão ali em lactação, e o fazendeiro pensa, pô, não tá me dando lucro, o que é que eles fazem? Eles destinam essas vacas que já estão no período final da gestação, que foram secas aí, né, ou seja, não estão produzindo leite, o que é que eles fazem? Destinam os piores piquetes para elas, porque elas não estão produzindo um leite visivelmente, que na verdade está produzindo ali para o feto, né? Está produzindo colostro, enfim. Ah, mas o colostro é muito diluído. Gente, não interessa. O problema não é só esse, do fato do leite, tá? O problema é muito maior quando você destina um piquete ruim para uma vaca que ela está aí no período pré-parto. Olha o que pode acontecer. Quando você destina um piquete ruim, quem está trabalhando no pasto, para uma vaca que ela está aí seca, né, no final de gestação, você pode ter animais mais estressados, que tenham que caminhar mais para conseguir um bom alimento, né, que tenham que caminhar mais para conseguir água, e tudo isso aí está relacionado ao bem-estar animal, tá? E dessa forma, a vaca estressando, ela vai produzir substâncias dentro do organismo dela que vão influenciar no desenvolvimento do feto. Quando você faz isso, proporciona um ambiente, né, de escassez, de faltas de nutrientes, de faltas de água, um ambiente muito quente, né, sem uma refrigeração adequada, sem sombreamento por árvores, no caso do pasto, o que vai acontecer? Todos nós, né, os mamíferos, todos os animais, eles têm uma coisinha chamada material genético, que passa de pais para filhos. Então, se você comprou aquela super vaca com uma genética maravilhosa para a produção de leite, atenção, porque se você oferecer um ambiente de privação para a sua vaca que ainda está Agora não. Por quê? Eu estou durante uma aula aqui. Eu estou durante... Tudo bem, quando terminar aqui. Desculpa, pessoal, porque é sempre... Até mesmo nas gravações, né, a gente passa por esse tipo de coisa quando ainda não tem um estúdio, né? Enfim. Aí o que acontece? Quando você traz, né, um ambiente com muita privação, esses animais, essa genética que você comprou maravilhosa, o que acontece? O organismo da vaca tá lá liberando um monte de substâncias falando privação. Coma menos para a gente não morrer de fome. Isso são os órgãos internos da vaca que estão falando. Coma menos, né? Coma menos não, desculpe. Ela vai continuar comendo muito, mas essas substâncias vão falar para as células. Célula, coma menos para a gente economizar. Senão nós vamos morrer de fome, porque a vaca está comendo pouco. E aí o que vai acontecer? Né?
Como a vaca vai ter mais dificuldade de comer, né? Ela vai ter que pastar mais, vai ter que procurar água mais longe, enfim. Então, é menos alimento que vai estar chegando ali para o organismo. Então, ele vai liberar substâncias para dizer para as células come menos, sinais, né? Porque está chegando pouco alimento aqui, senão vai faltar para todo mundo. Então, mais tarde, desculpa pessoal, fui interrompida outra vez aqui. Então, o que vai acontecer? Essa mesma substância que está falando isso para o organismo da vaca vai falar a mesma coisa para o feto. Células da bezerrinha. Comam menos, atenção, atenção, atenção. Comam menos, senão a gente vai morrer. Então, é desencadeado ali um processo de bloqueio, tá? É um bloqueio mesmo da capacidade máxima de produção que esse animal teria. Então, o que acontece? Essa genética, ela é bloqueada, tá? Então, uma bezerra que iria produzir aí 70, 80 litros no pico, quando adulta, na lactação, devido a essa influência, essa sinalização que ela recebeu do organismo da mãe, dizendo coma pouco, porque a gente não tem muito alimento disponível, esse bloqueio ele vai permanecer, tá? Quando ela for adulta, e ela não vai nunca mais produzir esses 70, 80 litros de pico como a mãe produziu, ela não produzirá. Ainda que a genética dela leve a isso. Então, ela vai produzir 50, 60. Por isso que a gente tem que fornecer sempre um ambiente adequado para esses animais. Porque esse bloqueio aí, ele é definitivo, tá? E aí, o animal não consegue mais expressar a capacidade máxima dele de produção. Então, seguindo aqui, né? Nunca destine os piores piquetes para os seus animais, as suas vacas que estejam aí no período seco, tá, pessoal? Por causa disso, que eu acabei de explicar. Os requisitos, coloquei aqui um outro ponto, né? Fetais de energia e proteína, eles são muito grandes. Então, se você põe a vaca num ambiente que tem pouco alimento, essa privação, ela vai fazer o bloqueio dos genes, tá? Lá do material genético da futura vaca, da bezerrinha, e ela jamais produzirá, né, ou terá uma fertilidade adequada como poderia ter caso tivesse tido um ambiente ali com bastante nutrientes suficientes para o seu pleno desenvolvimento. Seria a mesma coisa que você pegar um bebê ou uma criança e não fornecer uma alimentação adequada enquanto bebê. Ela vai crescer com um raquitismo, não vai atingir uma altura adequada, tá? Não vai ser um adulto saudável, vai viver frequentemente doente, tá? Vai ter ossos mais fracos, uma musculatura menos desenvolvida, né? Mais franzina, é isso que acontece. Fases de cria, vamos lá, fases de cria. Fase de cria, já falei com vocês, muitos já sabem, mas não custa lembrar, que é a fase aí, né, que vai do nascimento até o desmame, e depois nós temos as novilhas, até que elas deem aí a luz, né, dê a luz, vaca também se fala assim, até que elas entrem no período de parto e aí elas se tornem vacas, tá? O desmame aí, o ideal é após 90 dias, né? Mas aí você já vai fazendo desde os 4 dias de idade, enfim, 4 dias, uma semana aí, tem gente que um pouquinho mais tarde já começa a água e o creep feeding, né? Aquela alimentação aí que vai fazendo, enfim, misturando ração, feno, silagem, né? Junto com o aleitamento para ir fazendo essa transição gradativa para alimentação sólida e também para ir desenvolvendo o rumen das bezerras.
Enfim, a fase aí da cria, né, ela te requer muita atenção e tem muita gente que não, perdão, ela não dá muita atenção a essa fase, tá? Esta fase aí, junto com a recria, né, que é quando a gente tem que ter aí, tem esse desafio do ganho de peso de 500 gramas por dia, enfim, ele vai ser determinante para a saúde, eu já expliquei aqui, né? E também para a produtividade futura. A gente sabe que a produtividade, ela está muito atrelada, muito ligada aqui. A questão da boa nutrição. Quando uma bezerra, ela recebe uma nutrição adequada, ela chega mais cedo, né? Quando no ovídio, ela tende a chegar à fase da puberdade, a chegar à fase da reprodução com precocidade, mais cedo. Isso quando elas recebem uma alimentação adequada, tá? Então, seguindo aqui, vamos seguir. Então, já falei para vocês a questão da sanidade. A ligação da sanidade aí com a nutrição, né, e também com a reprodução, e tudo isso aí é bem-estar, né, gente? Quem é que fica bem, quem é que fica saudável, quem é que fica feliz quando está com fome? Ninguém, né? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Outro ponto aqui. Primeira semana de vida, vamos passar aqui. A primeira semana de vida é uma fase crítica, né, aí das bezerras. Então, a gente tem aqui um dado, tá, que nós pegamos aqui de blogs, né, de empresas aí, do pessoal que faz consultoria com animais de leite, né. Então, 50% aí, ó, de taxa de mortalidade, a fase mais crítica. 50% das mortalidades aí, ó, do primeiro ano de vida ocorrem nessa fase aí da primeira semana de vida. Por quê? Muita pneumonia, né? Especialmente em lugares que são muito quentes de dia, muito frios à noite. E também durante o inverno, tá? Então, esse período aí, a gente sabe que ele é influenciado aí por diversos fatores, né? Então, a gente tem que lembrar de fazer o vazio sanitário, pessoal, deixar ali o ambiente das bezerras, né? Dos berçários, um tempinho vazio, para quê? Para colocar aí soluções que sejam antissépticas, né? Para deixar um tempo ali de ação, para que mate micro-organismos, vermes, protozoários, bactérias, enfim, para que a gente possa ter um ambiente limpo, né? Livre de agentes contaminantes, até de outros animais que já passaram por ali, tá? Então, a questão da higiene, de você limpar, né? Tirar secreções de outros animais que já passaram por ali, fezes que possam estar acumuladas em algum canto, ou mesmo no chão, ou em frisos, tá? É importante aí a gente cuidar da higiene do ambiente onde esses animais, onde essas bezerras vão permanecer pelo menos durante 3 meses das suas vidas. O local de parto também, ele precisa ser um local seco, um local limpo. Por quê? Imagina, tá? Teve ali o parto da bezerra. Aí você tá lá presente, vai fazer lá o corte, né, do cordão umbilical, vai fazer o trato, enfim. Essa novilha, perdão, essa bezerra nasceu num lugar sujo. Imagina, ali pelo cordão umbilical ou pelo umbigo dessa bezerra, tá? Vai entrar o quê? Vai entrar um monte de bactéria, vai entrar um monte de sujeira, tá? Isso vai levar à morte do animal. Então tem que ser um ambiente ali do parto, né? O piquete pré-parto ou
ou quem está aí no compost, a área separada para o pasto tem que ser uma parte muito limpa, preferencialmente separada das outras categorias, dos outros animais, tá certo? Para que a gente possa ter um ambiente limpo, um piquete maternidade, tá? Ou então um curral separado aí apropriado para isso, para evitar contaminações. Não pode ser úmido, porque a umidade aí também te traz fungos, né? E te traz uma proliferação muito grande de bactérias, especialmente se não pega sol nessa região, tá? Um ambiente quente e úmido, ele é muito propício para bactérias, para protozoários, para todo tipo de micro-organismo que são pequenos, né, seres ali microscópicos que a gente não vê a olho nu. Mas se você mandar aí, né, a área onde os seus animais ficam, mandar uma partezinha dele aí, tirar uma pequena porção, colocar dentro de um saco plástico e mandar para o laboratório, nossa, eles vão te mandar imagens incríveis de tudo que está ali presente, né, atrapalhando o seu negócio. Enfim, vamos lá. A gente sabe que logo que os animais nascem, né, coloquei aqui o lembrete, as mucosas aí, tem as mucosas oral e nasal, né, elas ficam bem com bastante secreções e isso precisa ser limpo, né, ou a vaca vai lamber ou você ali acelerar o processo, né, muita gente já interfere mesmo, não tem problema nenhum nisso, desde que faça da forma correta. O seu veterinário, ele vai saber, né, te dizer como que o procedimento deve ser feito corretamente. Então, a gente precisa remover aí todas as membranas fetais para que esse animal consiga respirar, né, respirar adequadamente. Se ele respirar essas secreções, pode também desenvolver pneumonia, tá certo? Além de prejudicar a respiração. Então, com auxílio de panos aí, ou até mesmo com as mãos, né, ou outro material aí, o veterinário vai te ensinar aí como que, se você ainda não sabe o processo, né? Tem até vídeos gravados aí no YouTube, mas procurem veterinários de confiança. Também não vai, porque tem gente que é veterinário, mas não sabe nada, tá? Então, você deve aí enxugar, né? A gente vê muito lá o produtor limpando ali, né? O focinho do bichinho quando acaba de nascer, né? E aí fazendo uma leve fricção para quê? Para estimular a respiração, né? Os músculos respiratórios aí e o diafragma, né? Que é aquele músculo que quando ele abaixa, a gente inspira, ele sobe, a gente, né? Expira, né? Enfim, então muitos produtores, até mesmo os vaqueiros aí já sabem, né? Fazer aqueles movimentos ali no tórax, no abdômen. Também é legal para a gente causar um imprint positivo ali nas bezerras de contato, né? E quando elas forem grandes, ou quando for fazer o manejo, elas não vão se assustar, não vão com o nosso toque, né? Isso aí, esse movimento, já falei, estimula a respiração, tá? Do neonato lá. E aí, cuidado ao fazer esse procedimento, para quê? Para você não fazer forte demais e fraturar aí, quebrar alguma costela, né? Alguma parte aí, algum osso que ainda é muito fragilzinho desses pequeninos aí, neonatos, tá? Aí tem a parte aqui, tudo isso são pontos importantes que eu coloquei para vocês nos cuidados com as bezerras. Corte, ligadura do cordão umbilical, gente, local limpo, com materiais esterilizados. Ah, não tem como esterilizar. Gente, então usa um álcool 70, usa um iodo, não tem um procedimento, um protocolo correto ali para fazer. É muito importante. O que é o protocolo? Você vai colocar uma listagem, né, e vai numerar todos os procedimentos que tem que ser feito. Primeiro lugar, limpar o ambiente. Segundo lugar, né, e vai fazendo um tique, ele vai riscando tudo que depois que fizer, né? Não tem problema se fez e não riscou, faz de novo. Pior do que fazer 2 vezes é deixar de fazer, tá? Porque pode custar a vida aí do seu animal. Então, você vai
fazer uma listagem, né, um protocolo de tudo que o seu vaqueiro tem que seguir, ou sua cuidadora de bezerros, enfim, tem que seguir ali para quê? Após o parto, para que você tenha um animal com bastante saúde e evite muitas doenças ali nesse momento tão especial aí, né? De uma fazenda, que aliás é a continuidade do seu negócio, tá? Então, mas aqui o pessoal é analfabeto. Então, gente, faz o seguinte, coloque imagens, tá? Coloque imagens, forneça treinamento, tá certo? Se a pessoa não sabe ler, ela vai olhar ali a imagem, o desenho do que tem que ser feito e ela vai fazer, tá? Então, você tem que fazer ali o corte de modo aí que o coto, né, aquela parte ali que sobra do cordão, que tá entre o cordão e o umbigo da bezerra, fique aí aproximadamente 5 centímetros afastado do corpo, porque se você cortar curtinho demais, você fornece aí deixa um espaço aí muito, muito perto, caso entre alguma bactéria ali. Se esse animal deitar no ambiente sujo, nessa sujidade, os micro-organismos conseguem rapidamente chegar até o sangue desse animal. Se for mais compridinho, você, quando for molhar lá com iodo, né, você consegue um tempo, solução de iodo, você consegue um tempo maior aí de ação e as bactérias vão acabar morrendo, né, sem que consigam chegar à corrente sanguínea. Então, quanto mais curto o espaço, mais rápido elas chegam. Mesmo que você trate com iodo, fica mais complicado. Se for um espaço maior, né, mais eficaz vai ser o seu tratamento. Então, essa cura do umbigo aí, né, ela deve ser feita no mínimo 2 vezes ao dia. Vou fazer uma para economizar, então só lamento, tá? Siga o procedimento que tá todo mundo fazendo e dando certo. Se tá todo mundo fazendo com 2 vezes ao dia e tá dando certo, mantenha esse procedimento. Você não vai querer arriscar fazer uma vez ao dia, opa, a câmera tá torta aqui, fazer uma vez ao dia e dar ruim no seu negócio, né? Vamos aí, vamos aí ser sensatos, tá? Solução de iodo aí 10%, tem gente que faz menos, que diz que queima, né? Não, queima o animal, tal, o umbigo. Então você veja aí o protocolo que vem dando certo pro seu negócio, tá? Mas aqui uma solução de iodo é recomendado de 10% até que o mesmo seque, né? Igual criança. Quando secar e diminuir de tamanho, evoluir, né? Ele vai murchar, aí você para, tá? Porque aí já não tem mais contato direto do sangue, do animal, dos vasos sanguíneos com o ambiente, porque já vai estar sequinho. Seguindo aqui, nossa, como o tempo passa, né? Eu ainda tenho tanta coisa para falar, meu Deus. Tem pontos aqui que eu não vou falar, porque a importância do colostro, vocês já sabem, né? Que o colostro ele contém as imunoglobulinas, que são células de defesa, que a bezerra ainda não produz. Então, passa da mãe para a filha, tá? E aí, se ela não recebe uma quantidade adequada de colostro, ela não tem defesas ou ela tem pouca defesa, e se ficar exposta, né, respirando, o animal respira, o animal coloca a boca em tudo quanto é lugar, né? As bezerras estão na fase oral, igual um bebê humano. E aí, se não tiver uma quantidade adequada de colostro, esses animais vão adoecer com mais facilidade porque não tem uma proteção, tá certo? A ingestão de colostro aí recomendada, ela é de 10%, tá? Então, do peso vivo do seu animal. Então, se a sua bezerra nasceu aí com 90 quilos, pelo menos 9 quilos de colostro aí todos os dias, tá certo? Aí aqui, tá aqui, um animal que nasce
90 quilos acho que eu exagerei, né? Se um animal nasce aí com 30 quilos, depende da raça, tá, gente? Nasce com 30 quilos aí, então ele deve consumir 3. Se nascer com 90, 9. Se nascer com 100, 10 quilos, tá? De quê? De colostro. 10% do peso vivo da sua bezerra. Enfim, quilo e litro, essa parte aí de como o leite é a maior parte de água, então equivale quase que a mesma coisa, tá? 1 quilo de leite vai equivaler aí a 1 quilo de água aproximadamente, tá? Porque o leite é mais de 99% de água, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Já falei que o recém-nascido não tem resistência, né? Então isso aí vai sendo desenvolvido ao longo do seu crescimento. Quanto mais rápida for a ingestão de colostro, né, mais o seu animal aí vai estar protegido, porque a capacidade das bezerras de absorverem essas imunoglobulinas vai decaindo conforme a bezerra vai crescendo. Então, não espera 2, 3 dias para dar o colostro. Você tem que dar o colostro pelo menos até horas depois do parto, tá? Para que ela consiga absorver o máximo de células de defesa, o máximo de soldadinhos que vão combater os agentes externos que vão entrar pelas vias aéreas, que vão entrar pela boca, né? Pelo sistema digestório, pelo sistema respiratório, tá certo? Porque no ar que a gente respira tá cheio de serezinhos microscópicos que a gente não vê, mas eles estão aqui ao nosso redor. Então, o intestino, se você deixar para dar o colostro um dia depois, 12 horas depois, o intestino da bezerra, ele vai perdendo essa capacidade de absorção desses anticorpos, dessas células de proteção, tá? E essa perda, ela é gradativa, ou seja, ela vai aumentando após o nascimento. Então, quanto mais tempo for passando, menos anticorpos o organismo da bezerra vai ser capaz de absorver. O colostro, também já falei sobre isso, tem um alto valor nutritivo, tá certo? Então, o alimento produzido pela vaca, né, especialmente para quê? Para fortalecer o seu bebê nos primeiros momentos de vida. Então, aqui estímulos, tá? O colostro ele vai estimular, né, quando ele bater ali no sistema digestório da bezerra, vai estimular o funcionamento gastrointestinal, tá certo? Então, do estômago e também do intestino. E vai ter um efeito também laxante, né, para essa bezerra eliminar o mecônio. Eu esqueci esse nome, mecônio, tá? Que são aquelas fezes que ficam acumuladas desde quando ela está lá no útero da mãe. Então, todas as fezes que ficaram acumuladas ali, quando ele ainda era um embrião, depois um feto, vão ser lançadas fora no momento que o colostro entrar no organismo da bezerra, na parte gastrointestinal e estimular a liberação dessas fezes. Bem, já expliquei essa parte, vamos lá. Nossa, gente, a hora tá correndo e eu falo pra caramba, mas eu espero aí, divide o vídeo, assiste em várias partes, né? Volta, porque eu realmente falo muito, tá? Eu sei que o pessoal não tem tempo. Esses vídeos posteriormente eles vão ser gravados aí de uma forma mais didática, tá? No nosso curso. Mas de início vai ficando assim, porque o importante é a gente passar uma mensagem que vocês já possam imediatamente estar aplicando no negócio de vocês e parando de perder dinheiro. Enfim, é muito legal a gente fazer a análise do colostro com um colostrômetro. Colostrômetro, sim. Metro de medir e colostro, né? É aquele leite produzido inicialmente pela vaca cheia de nutrientes. Tá? E como é que a gente adquire um colostrômetro? Até pelo Mercado Livre, tá certo?
Compre de uma empresa idônea, né, que você conheça ali, enfim, pessoas que já utilizaram, ou que tenha bons depoimentos. Dá uma pesquisada na internet, tá? Pesquisa no Google, que ali, né, Reclame Aqui também, a gente tem, né, muita coisa ali sobre produtos, tá? E ele é muito importante porque ele vai te mostrar a quantidade de proteínas que esse colostro tem, indicando se ele é adequado ou se ele está com uma qualidade que não vai fornecer proteção à bezerra. Então, tá aqui, ó. Tem muitas fazendas, coloquei aqui um dado, que fornecem a quantidade de colostro adequada, tá? E os bezerros não se desenvolvem e tem problemas de saúde, porque não utilizou o colostrômetro, não sabe se está com a quantidade adequada ali de proteínas, que são quem? Esses anticorpos, tá? Ou células ou proteínas que vão fazer a proteção aí dos seus, especialmente proteínas, tá? Eu falei células aqui, mas proteínas, anticorpos. Proteína é menor que célula. Enfim, isso aí não precisa saber não, isso aí é coisa de biólogo, tá? Vai te indicar se tem a quantidade adequada de proteínas. Enfim, se não tiver, você tem que colocar um sucedâneo ali ou misturar com outro colostro, tá? Enfim, ter um banco de colostro na sua propriedade para que a gente possa ter a quantidade adequada de proteínas para fazer a proteção do corpo dessa bezerra, para que não venha adoecer facilmente com os micro-organismos que tem presentes no ar e no ambiente, naturalmente. Vamos lá. Seguindo aqui. Aí eu coloquei aqui como que faz, né, o processo. O colostro tem que estar em torno de 20 a 25 graus na hora que você for medir, tá? Para que te dê um resultado verdadeiro. Se a temperatura estiver abaixo de 20 ou acima de 35, ele vai te dar uma medida falsa, tá? O colostrômetro ele tem que estar bem calibrado. Tem lá na indicação, nas instruções de uso, como que você faz essa calibragem, para quê? Para na hora que você for medir, te dar um resultado verdadeiro, tá certo? Quando aparece, eu coloquei aqui, mas vai depender do fabricante. Vermelho, o colostro está ruim. Amarelo moderado e verde excelente, significa um alto índice de proteína, tá? Valores de imunoglobulina, que são proteínas, maiores que 50 miligramas por mililitro. Você também pode medir utilizando aí a qualidade do colostro, tá? De uma outra forma, por meio do Brix. Tem muita gente que utiliza o Brix, tá? Que é um refratômetro, tá? Então ele vai refratar ali a luz, ele vai mudar a direção da luz, indicando o quê? Indicando uma maior ou menor quantidade de proteína. Quanto maior a quantidade de proteína, maior o desvio da luz. Quanto menor a quantidade de proteína, a luz consegue atravessar ali esse líquido de uma forma mais uniforme, tá? E aí a porcentagem do Brix aqui vai te correlacionar aí com a quantidade de imunoglobulinas, tá certo? A quantidade aí boa de 21%, tá, gente? Ou mais. Então, quando você para aí, né, após o fornecimento do colostro, peraí que agora fugiu aqui. Você pode dar aí uma variedade de dietas líquidas, tá? Leite integral, colostro excedente, leite de transição, mas cuidado com isso, tá? Leite de descarte sucedâneo, não vai dar leite com mastite, não vai, por favor, tá? Leite de descarte, mas presta atenção no tipo de descarte que foi realizado, leite com pus, né? Por favor, tem empresa aí que já até vendeu isso aí no mercado, tá? Então,
Preste atenção, pode ser de descarte por outro motivo, tá? Mas não por um motivo aí de a vaca está sendo tratada, tá? Mas a medicação está aparecendo no leite numa quantidade que não afeta o desenvolvimento do feto ou da bezerra. Tudo bem. Agora, numa quantidade que poderia afetar ainda na condição de feto ou já numa condição de bezerra, você não vai utilizar. Como é que eu vou saber isso? Tem que pesquisar, tá? Tem que pesquisar, tem que conversar com os zootecnistas, que eles vão saber te informar qual a quantidade adequada. O veterinário, então, né, que estuda essa parte aí farmacológica, ele vai saber te indicar se um leite com antibióticos de descarte está adequado ou não para o consumo de bezerros. Sucedâneo você compra no mercado, né? É como se fosse um leite não, né? Das crianças aí recém-nascidas, né? Substitutivo do leite natural. E essas dietas aí, elas devem ser servidas em 2 refeições diárias, tá? Talvez tenha fazenda que faça mais, tá? Eu não tenho conhecimento. E o volume de leite sempre de acordo com o peso do animal, equivalente aí a 10% do peso da bezerra viva. É importante a gente, durante o período da transição, né, caminhando para o desmame, ofertar uma boa quantidade de volumoso, um concentrado adequado, cuidado com a acidose, cuidado com o empazinamento, para a fase de cria, né? Aqui, então, eu coloquei para vocês um destaque, que essa oferta de volumoso aqui, essa transição, né? E o concentrado adequado deve ser feito aí desde a 2ª semana de idade, tá? Tem gente que já começa com 4, 5 dias, tá? Mas quem quiser começar mais tarde aí com 10, 14 dias, então desde a 2ª semana aí já seriam 14 dias, tá? E isso aí juntamente com o aleitamento, aí você vai reduzindo o leite e aumentando o concentrado, né? E o volumoso, né? E vai diminuindo o leite, é uma escadinha. Tem vários métodos, tá? Cada fazenda escolhe o seu método ou adequa, né? Faz aí uma adequação do método que já existe, faz umas modificações e cria o seu próprio método, tá certo? Em cima de um já existente. Eu coloquei aqui um ponto interessante. É importante fazer, né, essa transição para que ocorra o quê? O desenvolvimento ruminal, tá? Então, desenvolvimento das papilas ruminais, que são quem trabalha ali efetivamente na absorção dos nutrientes, tá? Os nutrientes aí finais da fermentação, né? Então, se você não trabalha essa parte de fazer essa transição, né, alimentar, o que vai acontecer? Pode ser que você tenha bezerras, quando você faz esse corte abrupto, né, o desmame já começa numa alimentação ali, o que pode acontecer? Você pode ter um desenvolvimento abaixo do esperado dessas papilas, que são regiões assim, como se fosse aqui o meu dedo. Imagina, a minha mão é meu rumen. Quando eu tenho a mão fechada, percebam que é uma superfície pequena de absorção, tá? E se eu tiver aqui, ó, papilas, ó, partes desenvolvidas aqui como se fossem vilosidades, né? Ó a superfície que tem. Imagina se eu esticar isso aqui, ó, toda essa parte aqui. Se eu puxar como se fosse uma linha reta, né? Você vai ter uma área de absorção muito maior. Então, quando você não faz a transição, essas papilas elas não desenvolvem adequadamente. Olha como é que ela fica curtinha, tá? Então, isso quando a vaca for adulta, vai reduzir o quê? A conversão alimentar. Ela vai comer, só que esses nutrientes, eles vão se transformar em menos leite, porque menos vão ser absorvidos, né? Então, menos nutriente absorvido, menos leite produzido, tá? Ou então vai produzir o leite,
mas a quantidade de sólidos do seu leite, proteínas e gordura vão ser muito baixos, tá? Então é importante a gente fazer essa transição aqui. E aí, né, eu coloquei aqui o destaque, já falei sobre isso, que esse desenvolvimento ruminal, ele se dá pela presença de alimentos sólidos, que é quem aí? O volumoso e o concentrado. Outro fator importante para o desenvolvimento ruminal apropriado é que ingestão de água limpa. Então, tem muita propriedade que já fornece água desde os 4 meses, desde os 4 dias de idade. Lembra, água limpa, água suja também é fonte de contaminação, né? Afinal de contas, a vida surgiu na água. Enfim, água limpa, fresca. Quanto mais fresca tiver a água, mais o animal vai sentir vontade de beber. Eu já falei no vídeo anterior que água quente traz a ideia para o animal de essa água tá parada aqui um tempão, não quero isso não. Água parada é o que? Ambiente de brejo, né? Ambiente de lago. A água costuma ser mais quente. É uma água que fica ali parada com a incidência do sol direto. E é uma água que ela tem mais micro-organismos, que ela tem algas tóxicas. Ao passo que uma água fresca de um rio de águas correntes, ela é uma água que o sol está incidindo, mas ela está sempre fresquinha. Por quê? Porque ela está circulando, tá? Ela está em circulação, ela não fica ali parada absorvendo o calor da terra. Então, isso traz para o animal que a ideia de limpeza, não tem agentes ali poluentes, né? A água não tem tantas algas, não tem tantos micro-organismos ali, então é uma água mais agradável, tá? Como que o animal sabe disso? Sabedoria do universo. Vamos lá. Então, a água aqui, ó, ele colocou aqui no script que eu coloquei, que já pode ser fornecida a partir de 3 dias, tá? 3, 4 dias de idade. Por quê? Porque para a gente fermentar, né, para a gente ter processos, para a gente poder funcionar, para o nosso organismo funcionar, a gente é o quê? Mais 70% água, né, Ilso? Os animais também. Então, para que a digestão ocorra de uma maneira eficiente, a gente precisa de água. E a digestão do leite? Não, gente, o leite, ele já tem muita água. Ele é basicamente feito de água. Tô falando quando entra o capim, quando entra ali a silagem, quando entra o concentrado, aí é diferente. Aí tem que a água ali para ajudar na fermentação, tá? E aí a microbiota ruminal, ela tem que estar no ambiente com água, senão não consegue funcionar. A gente não funciona sem água, né? As nossas hemácias, elas só levam o oxigênio do sangue se tiver água, né? Senão elas vão parar, ficar ali paradinhas sem sangue, que é a maior parte aí água, elas não conseguem funcionar, fazer o sistema circulatório funcionar, tá? O sistema digestório também é muito dependente de água. Vamos lá. Nossa, já 1 hora de live, ó. Então, coloquei aqui outro ponto, né? Se a água foi ingerida em baixa quantidade, nada feito. A digestão fica comprometida. E aqui eu trouxe um dado interessante para vocês já começarem hoje a aumentar a lucratividade do seu negócio. A livre ingestão de água, se você deixar lá, a bezerra vai beber. Calma, deixa lá que ela não precisa forçar, ela vai beber, tá? Tem mostrado que isso aí são dados científicos já consagrados, testados, tá? Ingestão de água tem mostrado aumento no ganho de peso. Por quê? Porque quando você tem água, o animal come mais, tá certo? As bezerras, elas consomem mais concentrado. Vocês já perceberam que o boi, quando tá lá o concentrado no campo, ele toda hora vai beber água? Porque dá sede. Eu não vou explicar esse processo aqui, osmose. Quem quiser, procura lá, tá? Quem tiver muito interessado aí no assunto, procura lá que é osmose.
Quando você come muito, por exemplo, tem gente que gosta de comer leite em pó, vai dar vontade de beber água, tá? O organismo vai sinalizar que você, ai, tá faltando água, tá muito sólido aqui. E aí você vai ter o desejo de ingerir água. Por isso que o boi no pasto bebe muita água, tá certo? Ele come muito capim e aí é muito sólido, né? Dentro dele, muita fibra. A fibra chupa a água, né? Então ele sente sede, sente vontade de beber mais água para dar uma reidratada no corpo, tá? E aí, comendo mais, elas crescem mais rápido elas vão entrar na desmama, tá certo? E aí, a gente também tem uma menor incidência de diarreia. Atentem para isso. Água limpa, se for água suja, vai dar diarreia do mesmo jeito, tá? Aí, já 1 hora de live, ainda vou falar da tristeza parasitária, eu vou falar rapidamente, tá? Tristeza parasitária já vai acometer animais um pouco mais velhos, tá? Aí depois do desmame, num período que eles estão ali na chamada janela imunológica. Não, eles já têm imunidade, mas não têm uma imunidade, né? Uma defesa do corpo que a gente possa chamar de defesa perfeita, tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão ficar muito sujeitos a parasitas aí que são transmitidos por carrapatos, por isso a importância do vazio sanitário, e insetos hematófagos, tá? Então, moscas que chupam o sangue, carrapato, que claro, chupa o sangue, não é a mosca, é um aracnídeo, tá? Então, esses parasitas aí, eles vão fazer o quê? Eles vão causar, né? Eles vão chupar o sangue. Esses parasitas exógenos aí, no carrapato, inseto, eles vão chupar o sangue do animal e vão injetar os parasitas endógenos, aqueles que eles carregam, tá? Que são quem? Principalmente aí protozoários, tá? Então aí o que vai acontecer? O animal ele vai ficar com uma anemia intensa, tanto por conta dos carrapatos, né, e dos insetos que são hematófagos, quanto por conta, hematófago é que chupa o sangue, quanto por conta desses parasitas internos, né, que eles vão injetar dentro das bezerras e das vacas também, tá? Esses parasitas que estão ali dentro do carrapato e das moscas, quando eles chuparem o sangue das bezerras, esses parasitas vão entrar na corrente sanguínea e também vão causar anemia, tá? Então, anemia tanto pelos insetos carrapatos quanto pelos agentes, né, pelos parasitas microscópicos que eles injetaram dentro dos seus animais. E aí, gente, mosquito também coloquei aqui, tá? Moscas hematófagas, já falei, né? E aí o que vai acontecer? Esses animais vão ficar com uma anemia intensa e aí dá tristeza, né? Já viu a pessoa com anemia, como é que ela fica? Mole, né? Só quer deitar, só quer dormir. Gente, bezerra é uma criança prostrada, criança quieta, alguma coisa está acontecendo. Então, previnam-se, né? Controlem carrapatos, controlem moscas, tá? Principalmente aí na fase inicial das bezerras, se você tiver que dar uma atenção maior, dá a cria, tá? Só tenho dinheiro para comprar medicação para as bezerras, então compra para elas, deixa as vacas depois que elas já têm uma imunidade maior, tá? Mas dá uma alimentação correta para elas que o corpo consegue responder à altura. E dá prioridade às bezerras, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver aqui, que os bezerros, eles devem entrar em contato com o carrapato e com patógenos, tá? Nas fases iniciais de vida. Claro, não é com uma quantidade absurda. Então,
deve entrar em contato, tá? Para desenvolver uma resposta imune natural. Mas isso aí eles vão adquirir naturalmente, com a mãe, né, no pasto. Mas é importante a gente fazer o vazio sanitário para não ter excesso. Afinal de contas, a gente vive num ambiente que tem vários tipos de vírus. Mas por que nós não ficamos doentes com frequência? Porque são uma quantidade que o nosso corpo consegue dar conta de, né, produzir anticorpos contra eles. Agora, se você ficar lambendo o chão aí, né, aí fica difícil. Então, vamos aqui. Cuidados envolvendo tristeza parasitária. Controle de vetores, né? Então, controlar aí a quantidade de insetos, carrapatos. Insetos são moscas. Como é que é o nome do outro bicho lá? Ai, gente, esqueci. Mosquito, tá? Enfim, faça esse controle que vocês vão ter. Conseguir aí uma medida bem eficaz, eficiente aí contra a tristeza parasitária. Vazio no controle de pequenas quantidades de carrapatos. Tá. Seguindo aqui, é importante fazer o diagnóstico aí, tá? No caso da prevenção, né? Animais acometidos, é importante realizar o diagnóstico precoce. Mas como é que eu vou saber? Se o animal tá muito quieto, gente, se ele tá com as mucosas amareladas, embranquecidas, significa que ele tá com anemia, tá? Então aí você já vai correr, já vai fazer um exame de sangue, já vai chamar o veterinário, entendeu? Isso aí. Porque é para evitar também aí que pode até haver uma contaminação aí de um animal para o outro, tá? Então é importante tomar cuidado. Então eu trouxe uns dados aqui para vocês. Animais acometidos, tá? Com tristeza parasitária. Tristeza parasitária não. Peraí só um instante aqui. Que eu montei aqui a live. Eu acabei não vendo aqui o caso das doenças respiratórias, ó. No caso das doenças respiratórias, né? Aí eu já estou falando da pneumonia, tá? As bezerras que têm aí doenças respiratórias, tá? Quando muito pequeninas, né? Aí no pós-nascimento, aí até a fase do desmame, olha o que pode acontecer com o seu negócio. A idade para o primeiro parto, quando elas forem vacas, isso aí vai ser uns 3, 4 anos depois, né? Essa idade, para ela ter o primeiro parto, ela pode ser aumentada. Então, se você teria uma vaca no futuro que entraria aí no período de parto, teria o primeiro parto em 2025, ela vai ter lá em 2027. Perdão, gente, agora deu soluço. E os animais que têm doenças respiratórias, por isso que é importante também a vacinação para as doenças respiratórias. Ainda, né, na fase antes do desmame, né, quando ainda estão no aleitamento, elas têm 2 chances mais de morrer antes que entrem no período de parição, tá? Então, até enquanto novídeas, né? Do que as bezerras que não tiveram doenças antes dos 90 dias de idade. Então, bezerras que tiveram doenças respiratórias até 2 vezes mais chances de morrer antes do primeiro parto. E também elas têm a entrada aí no período reprodutivo, né? A idade do primeiro parto atrasada, tá? As bezerras positivas também para doenças respiratórias,
elas vão ter um desempenho comprometido, né? Por quê? Porque o animal ele come menos. Eu já expliquei para vocês que um animal comendo menos numa fase inicial de desenvolvimento, o corpo do animal desliga os genes da alimentação, né? Então vai dizer coma menos, que está faltando nutrientes. Porque ela fica prostrada, come menos, né? Então o organismo recebe menos nutrição, vai falar, pô, desliga e come menos aí que a gente está recebendo pouco. Então vai ser um animal que vai ganhar menos peso, vai ser menos produtivo e vai ter uma menor produção de leite na primeira lactação e também nas próximas. Ah, mas isso aí eu compenso com a alimentação. Compensa não, porque um processo, quando ele chega a atingir um nível molecular, né, o nível interno ali celular e genético, você não tem como reverter mais não, tá? Vai ter que segurar esse BO aí pro resto da vida do animal. Mecanismo de controle de temperatura muito importante, é a questão aí do bem-estar térmico, que também vai influenciar na nutrição e na presença de doenças nos animais. Os animais é um processo assim que um vai levando ao outro, né? Um ambiente muito quente. Aqui no Brasil eu falo de quente porque aqui é um país tropical úmido, tá? No interior tem o tropical continental, é um período de águas, um período de seca, mas um país basicamente quente, tá? A gente também tem o estresse térmico pelo frio, mas aqui é mais pelo calor. Então, os animais eles vão comer menos, comendo menos a imunidade cai, fica mais sujeito a doenças, tá certo? Então, reduz a produtividade e ainda te aumenta a probabilidade de doenças, tá? Então, no caso das bezerras, a gente tem aí um problema sério com a temperatura, que essa variação constante de temperatura te traz problemas aí relacionados à pneumonia, tá? Então, nós temos vários riscos aí associados a incidências de pneumonia, principalmente, já ajudei produtores com isso, tá? Em áreas aí que estão sujeitas a picos de temperatura, né? Até mesmo negativos aí, como Minas Gerais, nas cidades mais altas, tá? Serranas. E é importante a gente saber que as bezerras elas têm uma zona termoneutra, tá? O que é isso? É uma faixa de temperatura em que o ganho e a perda de energia pelos animais são mínimos, tá? Uma faixa crítica aí é quando chega a 15 graus. Aí, gente, ou mais de 25. A menor que 15 graus já é uma temperatura que a bezerra vai estar numa situação de frio, tá? E aí vai começar a ativar. Peraí, deixa eu ver para vocês aqui. A perda de calor evaporativo. Então, o animal ele vai começar a sinalizar, vai ter alguma coisa no organismo que vai começar a sinalizar que tem que perder aquele calor de qualquer jeito. O animal começa a ficar ofegante. Para quê? Para tentar eliminar, né, o bafo quente, para tentar eliminar o calor interno, né? E aí vai suar, vai babar, né? Enfim. E aí, quando o animal chega nesse ponto, já tá crítico, tá? Vamos aqui. Isso na situação de calor. E na situação de frio? Na situação de frio, o animal vai começar a tremer, né? Vai ficar com tremores. Para quê? Uma tentativa dos músculos de se movimentar para gerar calor. O inverno, então, aqui ele é bem desafiador nessa questão da pneumonia, tá? E de outras doenças respiratórias. E aí, essa maior incidência de doenças respiratórias no frio está associada por quê? Porque o frio os animais ficam mais juntos, né? Então, a probabilidade de passar a doença horizontal de um para o outro é maior, né?
maior exposição aí a patógenos, que são vírus, bactérias, protozoários, enfim. Então, e também o ar ele fica mais úmido, então fica mais fácil aí os patógenos, né, se proliferarem e entrarem pelas vias aéreas dos seus animais. Umidade também, né, falei aqui, enfim, o ar fica mais úmido, né, geralmente aí mais úmido, é frio e úmido, e aí também ficam mais doentes. Os animais eles têm mais probabilidade de ficar doentes no frio úmido do que no frio seco, porque o frio úmido ele traz mais aí agentes, né, que ficam ali nas gotículas do ar. Enfim, e a piora da qualidade do ar em galpões fechados, né, porque aí tá frio, o produtor fecha tudo. Os animais que são mais fragilzinhos estão mais doentes, ou se houver algum patógeno ali, na presença de urina, na presença de um ambiente mais úmido, ele vai se proliferar, vai ficar no ar. Como está tudo fechado, os animais vão acabar um contaminando o outro, como acontece aí com crianças em creche, né? A creche fica todo mundo juntinho ali em ambiente fechado e aí a doença se espalha. O bezerreiro é uma creche, né? Então, vamos ver aqui o que mais tem para falar. Já falei aqui, produção de calor. Eu não vou falar da reserva adiposa não, tá? Quem tiver curiosidade de entender esse negócio de gordura marrom, gordura que o bezerro armazena e aí produz calor para ele se manter no frio, tudo. Assiste lá os vídeos da Eveline, tá? Da Calforto. Calforto é uma empresa de bem-estar animal da nossa amiga Eveline, veterinária, que dona da fazenda Zúñiga, lá no sul de Minas, tá certo? Então vamos lá. Agora tem a Clarinha também. Enfim, vamos seguindo aqui. No frio, seus animais vão ficar com os pelos eriçados, né? Na tentativa de acumular calor também, porque aí forma uma camada de ar entre o couro do animal e o ambiente, mas não é suficiente para manter esses bezerros aquecidos se a temperatura baixar muito. Então, eles vão ficar com uma aparência assim esbranquiçada, né? Porque os vasos eles sofrem constricção para não perder calor, né? Então vão ficar com a aparência embranquecida e com os pelinhos arrepiados. Então aí já toma cuidado, que aí já é o estresse pelo frio, tá? No caso das bezerras. Se você deixar os animais aqui, ó, em ambientes muito frios e eles chegarem à hipotermia, não vão atingir médias de ganho de peso nem de consumo. O animal vai ficar ali estático, tá? E todo o consumo de alimento que ele tiver não vai ser desviado para gerar calor, tá certo? Então eles têm que ficar no ambiente adequado. O animal vai comer, e se tiver no ambiente muito frio, toda a comida que ele comer vai ser convertida em calor. Então o ganho de peso vai ser menor, tá? E o consumo mesmo que consuma mais alimentos, tá? E aí para você conseguir um peso maior, você vai ter que gastar mais dinheiro com alimentação e mesmo assim não é uma garantia que esse animal vai ganhar um peso saudável. Pode ser que esse alimento que ele coma a mais, que você está dando a mais na esperança de suprir o que está sendo perdido pelo calor, pode ser que isso aí vire gordura, porque o organismo não é burro. Ele vai falar, se está muito frio aqui, a gente tem que criar uma forma de proteger o corpo do frio. O que ele vai fazer? Vai transformar o alimento em gordura para formar uma camada de proteção, tá? De isolante térmico. Então, muito cuidado com isso. Aqui eu trouxe outro dado interessante para a gente finalizar a nossa live de hoje, tá certo? Então tá aqui. Bezerras alojadas em sistema de bezerreiro argentino, procura aí.
elas demonstrando estar em um ambiente desafiador, com presença de barro e umidade, não é legal. Então preste atenção. Se você tem um sistema de bezerril argentino, não é legal ter barro nem umidade, porque nós já vimos que está relacionado a sujidade e doenças, tá? Causadas aí por protozoários que possam estar nesse ambiente. O espaçamento, para a gente finalizar com chave de ouro, é muito importante. Nós sabemos que os animais estão numa fase numa fase oral, né? Que coloca tudo na boca. Então é interessante a gente ter um espaçamento. Não apenas por isso, mas também pela questão de tosse, espirro, né? E que os agentes não vão conseguir ali chegar até outro animal. No caso de um animal que esteja contaminado. Então, é muito importante a gente manter um espaçamento adequado entre as bezerras, tá? Construir divisões, pode construir divisórias, tá? Mas que permita aí, gente, uma circulação eficiente de ar, tá? E também é importante reduzir a presença da umidade pelos pontos que eu já coloquei anteriormente. Então, tem gente que não gosta de deixar a bezerra sozinha por causa da sociabilidade, que também, às vezes, baixa a imunidade, o animal fica deprimido. Então, ponha de 2, ponha de 3, mas dê espaçamento entre os grupos. Ó, 2 aqui, dá um espaçamento, põe mais 2 ali, mais 2 ali, tá? Ah, meu espaço é reduzido, põe 3 juntas, tá? Mas sempre procura dar um espaço, mesmo que você não possa dar um espaço grande, mas um espaço mínimo ali que seja recomendado, tá? Por veterinários. Casinhas, só um instantinho. Casinhas ou gaiolas sem divisão sólida tem uma tendência de aumentar a incidência de doenças respiratórias. Mas se tiver uma aeração adequada, uma ventilação adequada, isso não é problema, tá? Esses patógenos que seriam impedidos ali por uma parede, por exemplo, ou uma divisória qualquer sólida, eles vão ser dispersados se o ar estiver circulando, tá? Da mesma forma que quando a gente está no ambiente de palestra, por exemplo, e o ar está desligado, a gente não precisa ficar de máscara se tiver uma ventilação adequada no ambiente, janelas abertas, janelões, ventiladores, tá? Que o patógeno ele vai ser dispersado. Enfim. Tá. Cuidado com o contato físico, eu já falei, mamada cruzada, enfim, a bezerra fica ali também mamando a orelha da outra, cuidado com isso, né? É mais fácil você controlar pequenos grupamentos do que você deixar tudo junto, que aí a probabilidade de contaminar é maior. Se tiver no pequeno grupamento, uma bezerra que esteja contaminada, contamina outra bezerra ou mais 2. Agora, se você botar tudo misturado, aí uma só vai contaminar todas, tá? Que é aí o que acontece com as crianças na creche, né? Vamos aqui para terminar. Treinamentos para seus colaboradores, para as suas cuidadoras de bezerras, para os vaqueiros, é muito importante, tá? A gente também é interessante aqui, treinamento para avaliar diariamente a temperatura retal das bezerras, para identificar aí qualquer aumento de temperatura normal, tosse, fica de olho, né? Secreção nasal, fica de olho. Secreção nos olhos também, orelhas muito baixinhas, né? Atenção, comportamento, né? Aquele comportamento prostrando, aquele comportamento não é normal, tá certo? Animais também que estão muito tempo de pé podem estar com algum desconforto respiratório, dificuldade para respirar, redução no consumo de alimento, esforço, né, para ingerir o leite, pode estar sinalizando algum problema também nas vias respiratórias ou também digestórias, né? Além dos sinais aí de score, né? Não tá ganhando peso adequadamente,
tá com muita secreção nasal, enfim, são coisas que a gente tem que estar atento, são pontos de claudicação, não são legais e nem normais. 1h24 de live, vamos encerrando por aqui. Essa é a nossa última aula aqui gratuita. Agora nós temos mais 2 aulas aí para quem quiser aí de 497 por apenas 197. Nós temos aula ao vivo, tá? Fechadas para 41 pessoas, para quê? Para que a gente possa te dar o máximo aí de atenção nas questões pelas quais você vem passando, tá? E para que possamos te dar um diagnóstico assertivo sobre o seu problema específico. Serão 2 horas de aula, mais 1 hora para quem desejar tirar dúvidas. E aí, eu coloquei aqui para você, para a gente encerrar de vez, né? Por que você precisa, né, aprender sobre isso? Por que você precisa dessas aulas? Porque é muito importante. Eita, pessoal, acho que eu não coloquei aqui direito. Porque você precisa cuidar das suas bezerras, porque as suas bezerras, elas serão as vacas do futuro, né? E se você não cuidar das suas bezerras, o que vai acontecer? Você não terá boas vacas no futuro. Vão ter uma produção ineficiente abaixo do ideal de leite, uma produção abaixo do ideal, né, na questão reprodutiva de poder estar fazendo aí a reposição das suas vacas. Ah, mas para que eu vou querer tantos? Gente, excesso a gente vende em leilões, a gente vende para frigorífico, a gente vende para outros produtores, tá certo? E aí, se você não tiver animais saudáveis, nem mesmo essa questão aí de leilões, de venda de excedentes, até mesmo o descarte, ele vai ter um preço menos valorizado. Ah, mas e daí? Daí que se você não tomar cuidado com a sua produção adequada de leite, o que vai acontecer é que o laticínio vai querer te pagar menos, você não vai poder discutir com ele os preços do mercado e vai ficar naquela, pô, mas no lugar tal tá pagando leite lá, 1 litro do leite, R$3, R$13,50, aqui tá pagando R$1,50, por que será, né? Será que você não está com leite com uma quantidade de sólidos inferior ao que vem sendo procurado, buscado no mercado? Hoje em dia, você precisa se preocupar com o bem-estar animal? Sim. Por quê? Porque a gente tem muitas certificações de vacas mais felizes. E o cliente, o consumidor final, hoje em dia, ele aceita, já há pesquisas sobre isso, pagar um preço mais elevado por um leite que ele indica, tem uma certificação de vacas mais felizes. O que são vacas mais felizes? Vacas mais felizes são vacas que estão em fazendas que cuidam dessa questão do bem-estar, né, do espaço adequado, de menos doenças, né, de menos uso de antibióticos. Então, hoje, o consumidor final, ele valoriza muito isso. Por isso que você tem que estar atento ao bem-estar animal. Ah, mas e por que eu tenho que estar atento à nutrição? Nós temos vídeos aí mostrando na internet, vou gravar uma live sobre isso, mostrando aí, eu vou fazer postagem sobre isso, novilhas que morreram por ingestão errada, de quantidades erradas de nutrientes. Você precisa saber como formular uma dieta e como adequar essa quantidade aí ao tamanho, ao corpo, à raça, a quantos quilos o seu animal tem. Não é simplesmente pegar e comprar suprimentos e comprar, né, silagem e dar para o seu animal sem conhecer a origem, sem conhecer a quantidade, sem saber como produzir. Quem produz tem que saber ali preço de sacas de produtos, enfim, de sementes, né? A gente tem que entender de tudo um pouquinho, principalmente nessa parte de nutricional, que em algumas fazendas representa até 70%, 80% do valor de gasto aí nos negócios, né? Então, quando você economiza 20% de uma coisa que gasta muito, ou 20% de uma coisa que gasta pouco, gente, 10%, por exemplo, que você tem uma economia de 10% na parte nutricional. 10% de 100 mil é 10 mil. 10% de R$1.000 é
R$ 100, né? Então percebam, é melhor você economizar onde gasta muito, onde gasta pouco. Então economize na nutrição. Como? Sabendo como formular, né, uma nutrição de uma forma adequada, para não dar nem de mais nem de menos para o seu animal. Até porque se você der de menos, a produção vai cair. Se você der de mais, você vai estar gastando uma coisa que não é necessária e ainda pode levar aí à morte dos seus animais. Tá? E por que eu tenho que ver a sanidade? Porque se você não tiver atento à sanidade, os seus animais, as suas vacas do futuro, elas não vão nem existir. Entende? E aí você vai ter que comprar de outros produtores, e aí se você quiser investir na parte genética, estiver fazendo melhoramento, vai tudo por água abaixo, você vai ter que começar tudo de novo. Deu para entender? Então, por isso que você precisa assistir as nossas aulas. Enfim, contudo, você ainda ganha aí uma produtividade de até 50% a mais de suas vacas investindo nessa parte nutricional, até 20% de mais leite livre de mastite, investindo na sanidade, e bezerras mais pesadas, né, e saudáveis, cuidando aí da parte desde quando elas nascem, até mesmo antes delas nascerem, até a fase aí, né, do desmame e também da recria. Então, gente, você ganha animais sem tristeza parasitária, vacas sem mastite, animais sem diarreia, pneumonia também, zero, né? Fazendo um vazio sanitário, uma sanidade, uma vacinação, tudo isso corretos. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima aula. A gente se vê aqui dentro, né? Aqui dentro, onde só os 41 estarão presentes. E até lá!